Fala pessoal, boa tarde, bom início de almoço. Eu sou Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, e do meu lado aqui está Vinícius Romano, nosso head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, boa tarde pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, hora do almoço aí, pessoal, como você sempre diz, né, Sung, esquentando a marmita, botando a comida aí no micro-ondas para acompanhar a gente. Já até o Cássio mandou aqui que não vai conseguir acompanhar ao vivo, mas depois vai assistir na íntegra. E acho que o assunto de hoje vai ser bem legal, acho que até o pessoal que puder participar, a gente pode fazer alguns exercícios aí, né, sobre carteira de investimento, o que a galera está mais comprando, né, se está mais comprando renda fixa, mais renda variável. Enfim, acho que vai ser bem bacana aí o papo de hoje. E só para deixar registrado, hein, Cássio, eu te respondi no Instagram, hein, depois de muito tempo, mas eu cheguei a responder. Quem quiser também, mandem perguntas para mim, para o Vinícius, a gente fica lá à disposição. Demora um pouquinho, mas a gente sempre que dá, a gente responde. Bom, pessoal, vamos começar aqui recapitulando um pouco o que aconteceu na semana passada. E a expectativa era de uma sinalização, possível sinalização de queda de juros em breve pelo Banco Central. Semana passada, o Copom, Comitê de Política Monetária, manteve a Selic em 13,75, diminuiu o tom em relação ao comunicado de maio, mas um pouquinho mais hawkish, um pouco mais duro em relação ao que o mercado esperava. Nesse sentido, a gente já previa que o Selic ia se manter, mas já esperava ali com uma janela de oportunidade, uma sinalização do Banco Central, que não veio. Não descartamos ainda uma queda da Selic em agosto. Tem algumas coisas que a gente tem que ficar bastante ligados. Essa semana a gente vai ter PCA 15, teremos IGPM, até lá o próximo Copom, que em agosto teremos mais 6 Boletim Focus, teremos decisão, não decisão não, né, mas o desfecho, na verdade, do arcabouço fiscal. Teremos essa semana importante, Vini, o pessoal ficar ligado, teremos a reunião do Conselho Monetário, que decidirá a meta de inflação de 2026. Quinta-feira, né? Quinta-feira e no dia 29, e a tendência é se teremos ou não alteração das metas. Desde o começo eu achava que a probabilidade ia ser baixa, acho que era muito mais ruídos e discussões, pressões que estavam existindo do governo. Ao meu ver, não teremos alteração da meta de 23, 24, 25. Talvez, e é a grande discussão que vai se dar, é que uma mudança no método de cálculo, ao invés de metas ano calendário, que a gente fala, então meta para 2023, meta para 24, 25, teremos uma meta contínua que deve ser perseguida pelo Banco Central no médio e longo prazo. E aí vamos discutir qual vai ser essa meta. Mas o importante é que se a tendência de que não haja alterações das metas e um compromisso do governo com o Banco Central de cumprir as metas já estabelecidas tende a reduzir as expectativas do mercado pelo Boletim Focus. E foi o que a gente está vendo aí nas últimas semanas, que estavam estáveis em 4%, e aí já teve quedas aí de 3,80 para 2025 e 3,72, se eu não me engano, para 2026, tá? Então, Você sabe que eu eu acho tava que falar dessa questão de meta de inflação, eu tava vendo um estudo na semana passada que eu não lembro de quem que era, então não vou citar aqui a fonte, mas pegaram vários países da América Latina, inclusive o Brasil, da América do Sul aqui, né? E colocaram as metas de inflação, as bandas e o tempo, né? O período que o Banco Central tem para colocar a inflação na meta. E o Brasil acho que é o único que trabalha com o ano calendário, que seria a inflação de janeiro a dezembro do ano, né? Tem outros países, você pega Peru, você pega acho que Chile e outros países também aqui, eles têm uma janela um pouco maior, de 2 anos, tem uns que até um pouco mais que isso. Acho que na mediana ali dos países a meta de inflação é 3, então o Brasil está alinhado com isso. Só que em termos de tempo, aqui o Banco Central tem menos tempo para trabalhar, entre aspas, né, vamos dizer assim, do que outros de outros países. Eu achei interessante. Inclusive, se eu conseguir achar aqui, eu não lembro agora de onde eu vi. Não sei se você vai lembrar também, Sung, acho que até a gente estava falando disso. Mas se eu achar aqui, eu mostro pro pessoal. Era bem deixa eu ver se eu interessante. consigo. Pessoal, a gente vai tentar. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se não vai travar. Se travar, vocês me avisam. Beleza? Por enquanto tá tudo certo. Tá tudo certo?
Tá. Tem um estudo muito interessante, pessoal, deixa eu só, página 15, tá? Aperfeiçoamento do regime de metas de inflação no Brasil, daqui do Fábio Jambiage, Alexandre Matias e Eduardo Velho, e foi de 2006 publicado, mas ele conta um pouquinho a história das metas de inflação, países que adotaram. Eu só queria, aqui na página 15, aqui, ó, metas de inflação e países relacionados. Se puder, só dar um pouco mais de zoom. De zoom? É. Aí, melhorou. Foi? Melhorou. Foi? Não, aí, melhorou. Então, diversos aqui países, eles adotam metas de inflação. Então, assim, só o Brasil ou países como os Estados Unidos, Europa, não é bem assim, tá? Então, a gente tem África do Sul, Chile, Colômbia, Coreia. E aí, o ponto intermédio aí é 3, 5, 3, 3,5. E aí, se eles têm uma banda, né? Que aí é o intervalo que eles colocam banda inferior e banda superior. Banda inferior e banda superior. E aí, tem os países emergentes, que na média, eles têm normalmente, o estudo ele mostra que países emergentes que adotaram metas de inflação, primeiro, são mais bem-sucedidos, têm um controle inflacionário melhor e também tem taxa de juros menores. Mas, em relação aos países industrializados ou desenvolvidos, países emergentes têm metas de inflação um pouco maiores e as bandas também. Então, se é país emergente, a média é de 3,7 de meta, enquanto, por exemplo, países desenvolvidos, tem uma meta um pouco menor, tá? Então, e até a banda também é menor. Então, esse estudo ele mostra, basicamente, só para quem está entrando, é um paper bastante interessante, o aperfeiçoamento do regime de meta de inflação no Brasil. Leia, se você ficar interessado, leia as 20 primeiras páginas, que basicamente conta a história das metas de inflação em diversos países e mostra que, de novo, países que adotaram esse tipo de regime têm menos volatilidade na inflação, têm melhor controle, têm também juros mais baixos, têm maior estabilidade, porque você evita, por exemplo, influências políticas, evita que o ciclo monetário fique perto do ciclo político, ou seja, perto de eleições, você acha algum tipo de mecanismo ou influência para reduzir juros, para aquecer a atividade, gerar renda, emprego, perto da eleição, o que é algo positivo. E aí até, eu cito aqui o caso da Turquia, e a Turquia foi muito criticada, o Erdogan, por muito pela demissão de presidentes do Banco Central lá na Turquia, e aí o não controle, na verdade, não ter prioridade no controle da inflação, fez, ao invés de, se eu não me engano, ele tinha que subir juros, fez cair, fez a inflação na Turquia disparar para cima de 40%. E aí, claro, teve outros choques por lá. E aí, agora que ele foi eleito há um mês atrás, 3 semanas atrás, para voltar a ter controle da inflação, que está, se não me engano, em 39%, ele acabou de aumentar juros. O Banco Central subiu juros de 6%, 8 ou 6%, para 15%, de uma vez só. Enquanto a gente reclamava do Banco Central subindo de meio em meio, em uma tacada só ele subiu 6% de juros, para, de novo, conseguir controlar a inflação pós-eleições. Então, Ele assim, nitidamente foi baixando para se eleger, depois que se elegeu, aumentou de uma vez só o que era para já ter aumentado, né? Então, assim, é muito. A gente já teve alguns casos no Brasil também, não tão assim explícitos, mas de interferência política, e isso é ruim para o controle e combate da inflação. Então, a importância disso. E aí, o ponto de novo teremos reunião essa semana, então temos que manter a institucionalidade e a autonomia do Banco Central para termos decisões técnicas para evitar qualquer tipo de perda de credibilidade, com descontrole da inflação, porque depois o custo disso para fazer os preços caírem vai ser muito maior. Então, pessoal, fica a dica aí, bem legal esse artigo, bem didático também, tá? Então, acho que esse é o ponto principal aí das discussões da semana passada. A gente vai começar também a ter a segunda grande discussão aqui, que é a reforma tributária. Tinha uma carta de intenções, agora já tem um texto mais robusto.
está sendo agora discutido no Congresso, na Câmara dos Deputados, porque vai ter agora uma ampla gama de discussões em torno disso, né? Porque, como a gente comentou, acho que na live da semana passada, isso vai envolver a União, municípios, governos, grupos de interesse, lobbies, setores que foram beneficiados por algum tipo de regra fiscal. Existe um período de transição ali de quase 50 anos para poder o sistema todo entrar em vigor. Se não me engano, 2033 vai ser o mudança total dos regimes, mas o período de transição em que cria-se um fundo de desenvolvimento regional que provavelmente vai haver um rebalanceamento de arrecadações nesse período de transição. Esse fundo é para garantir que ninguém saia perdendo. Então, assim, a gente tem um grande caminho pela frente, mas eu acho que a só discussão já é bastante válida para diminuir o custo do Brasil e essa grande complexidade tributária que a gente tem aqui. Essa, por enquanto, não é aquela que a gente viu no ano passado ou retrasado, que tinha... mudava a legislação de alguns investimentos até, né? Acho que, por enquanto, essa fica de fora, né? A gente tem só mudança de impostos, se eu não me engano, era o PIS, COFINS, né? ICMS, não lembro. Não, acho que é PIS, COFINS, ISS, IS de serviços e o IPI. IPI. Boa. E aí tudo isso vai virar um só, essa é a ideia, né? Dois. O IVA, né? Vai virar dois. O IVA e o... Vai virar são dois IVAs, né? Vai ser o CBS e o IBS. E aí um vai ser controlado mais pela federação e outro pelos municípios. Boa. Estados Acho que é um municípios. bom... Se isso for para frente mesmo, acho que a gente pode trazer esse tema aqui para explorar. É um tema bacana. Exato. Tem muita gente a minha ideia... Não, a minha Pode ideia falar, é que a gente escreva isso nos próximos relatórios já. Ah, boa também. Boa, beleza. Acho que para essa semana, e acho que internacional, talvez, acho que tem alguns indicadores importantes também, né, para essa semana. Acho que Estados Unidos solta o PIB, se eu não me engano, no primeiro TRI. Não é A isso? estimativa final. Eles Boa. fazem três E o estimativas. PCE, né? Isso, na sexta-feira. Boa. Lá o Powell falou, acho que na sexta ou na quinta-feira, que já havia mais dois aumentos de juros, né? Até o fim do ano. Possivelmente. Mas E são muita mais gente já estava pontuais, precificando para baixo, né? Otimista. A gente falou que era otimista cortar juros esse ano, hein? Então, acho que a inflação lá deu sinais de melhora, mas os núcleos e alguns segmentos precisam ainda dar mais sinais de queda ali para ter segurança. Boa. Vou colocar o Focus na tela aqui de hoje. Acho que, se quiser comentar um pouco, Sung, acho que não teve grandes mudanças, né, da semana... Acho que a semana passada foi uma semana que teve várias mudanças já, e essa da semana passada para cá, acho que não teve coisas muito relevantes, mas se quiser comentar um pouco do que você destaca aqui. Bom, acho que o ponto principal é que as expectativas de inflação continuam caindo, tá? Então a gente vê mais próximo de 5 em 2023. 2024, estamos abaixo de 4, então é bastante importante. Então, lembrando que a meta do ano que vem é 3, então 1,5 ponto para cima seria 4,5. A gente já está dentro da banda estipulada pelo Banco Central. Então, assim, já é um fator bastante positivo. E se continuar caindo também, vai dar um pouco mais de segurança para o Banco Central. 2025 parou de cair, ficou estável em 3,8, mas 2026 foi para 3,32. Assim que tivermos mais novidades em relação à reunião das metas de inflação de hoje, de quinta-feira, eu acho que o Focus ainda tem espaço para cair em horizontes mais longos, se novamente mantermos a meta de inflação. Aí alguns analistas, economistas estão analisando que se o Banco Central observar que as expectativas de inflação de longo prazo começarem a ficar mais próximos de 3,5, vai dar bastante segurança para o Banco Central começar a cortar juros. O PIB segue crescendo, já era algo esperado pela gente aqui, acima de 2%, tá? Para o ano que vem já está em 22%. Câmbio ficou estável, e aí até vou responder uma pergunta que rolou lá no Telegram. Esse câmbio aqui é de final do ano, tá, pessoal? Então é o último dia de negociação, então o fechamento do ano, o câmbio deve encerrar em R$5.
A Selic se mantém estável em 12,25, 9,50, 9,875 também. E acho que esse ponto da Selic gerou bastante discussão, né? Acho que para a reunião de agosto, a gente até brincou na quarta-feira passada, depois do Copom lá com o Greg, né? Que você estava menos otimista, já estava mais otimista, e no fim era lógico que a gente estava brincando, mas muita gente estava esperando um recado mais explícito do Copom. Amanhã vai ter a divulgação da ata, né? Amanhã cedo, e também vai dar mais. A ata é mais completa, né? Que o comunicado, né? Porque muita gente fala, pô, mas já soltaram o comunicado, por que tem que esperar a ata, né? Porque a ata é mais completa, ela dá mais dados ali, mais detalhes de como foi a reunião e como foi a discussão. Além dela dividir em vários tópicos diferentes, né? Sobre cenário, depois ela fala só sobre a decisão, e aí ali que a gente pega um pouco das entrelinhas também do que o Copom quer dizer, né? Mas de qualquer forma, as expectativas, né? Se a gente pegar nas opções de Copom, elas ainda estão bem divididas para a reunião de agosto. Tem basicamente 30, 30, 30 em manutenção, corte de 25 pontos e corte de 50 pontos. Então ficou bem divididas as expectativas, acho que o comunicado foi mais aberto e isso dividiu mais, né, as projeções, mas aqui a gente espera 25, né, Sung? Sim. Para agosto. Agosto É isso 25. aí. Então nessa linha seriam cortes a partir de agosto até chegar em dezembro com uma Selic aí de 12,25, cortes no total aí de 1,5, né? 1,5 ponto percentual. E aí seguiria cortando, né, até chegar nos 9,5, que já é um cenário um pouco mais otimista aí, até 2024. Então, vamos ver aí que... E essa trajetória, né, pessoal, acho que a gente sempre comenta aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Essa trajetória, ela já está embutida na curva. Então, quando a gente pega a curva de juros futuros, né, a gente pega lá os futuros de DI na B3, a gente já consegue ver uma trajetória de queda bem forte até o ano que vem, né, principalmente até o ano que vem. E até um pouco dos motivos aí que fizeram a bolsa subir, que fizeram o IFIX subir, né, o índice de fundos imobiliários, as small caps subirem também forte no mês de maio, junho também tem subido bem. Então, o mercado sempre antecipa as expectativas, né? Não adianta, às vezes, esperar uma reunião acontecer, a Selic efetivamente começar a cair, para você fazer uma movimentação na carteira. Às vezes, o ideal é você tentar antecipar. Claro que ninguém tem bola de cristal, né, para saber quando que vai cair exatamente, mas você já sentir meio que os movimentos, os fundamentos, como que está indo a evolução dos indicadores, o que o Banco Central está falando, para aí sim você já movimentar um pouco da sua carteira, né? Claro que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, né, sobre essas estratégias, mas mais esclarecendo que, pô, não adianta você esperar a Selic cair, né, esperar o dia seguinte para você fazer a movimentação. Normalmente o mercado já antecipou todo esse movimento, tá? E aí, um comentário final só, pessoal, que é interessante assim. A gente fala muito de mercados e bolsas, que o gatilho vai ser extremamente importante para as bolsas, uma queda da Selic, entrando para o tema da live. Aí me perguntam sempre, e a economia real vai melhorar também? E aí acho que tem um ponto importante. Uma coisa, expectativas e o que o mercado enxerga, que muitas vezes o mercado, a sua movimentação é um antecedente do que vai acontecer na economia. Mas se a gente olhar para os juros, vai continuar em 2 dígitos até pelo menos o meio do ano que vem. Crédito agosto vai cortar juros. Crédito vai ficar mais barato, as pessoas vão correr nos bancos para pegar crédito, investimento. Não é bem assim. Tá? O crédito está caro, vai continuar em 2 dígitos, custo do financiamento ainda mais alto. Então, assim, existe uma defasagem dos efeitos da política monetária para a economia real. Então, assim, ainda esse ano a gente vai ver uma desaceleração ou até uma estabilidade em relação à economia, porque o juros está ainda elevado. Mas a perspectiva de queda traz novos gatilhos, dá um fôlego extra para os investidores, para algumas partes do mercado, sim, mas quando a gente olha a economia real na ponta, ainda vejo dificuldades pela frente. Boa. Vou colocar aqui um gráfico que acho que a gente já pode relacionar um pouco com essa questão da carteira, né, em cenário de queda de juros. Então,
Acho que dá para enxergar bem, né? Qualquer coisa o pessoal comenta aqui. Ah, só pegando o comentário do Marcos aqui, ele falou: eu creio que o Campos Neto não quis se comprometer com algumas falas, ele deveria ser mais específico, porém, ele deve ter seus motivos. Vamos acompanhar os próximos passos. Eu concordo aqui com o comentário do Marcos e acho que também tem o fato da credibilidade, né? Que o Song sempre comenta. Então, às vezes você se comprometer de forma muito explícita pode ser um tiro no pé também. Então, acho que todo o trabalho que tem sido feito, ele não quis meio que jogar por água abaixo e continuar na cautela, continuar na. Qual foi a palavra que ele usou? Parcimônia, né? Continuar na Parcimônia. parcimônia e na cautela. Então, acho que é muito nessa Imagina, linha. que nem o Marcos está falando, imagina se o Campos Neto fala assim, pessoal, vou cortar em 0,5, sei lá, vou dar um exemplo. E aí não chega em agosto, ele fala, acho melhor não cortar, hein? Deu ruim. Putz, isso ia gerar um ruído extremamente ruim. Ou se ele falasse, vou cortar 0,5 e vai cortar 0,25, falou, opa, Banco Central tá, recuou, né? Beleza, cortou, mas, ué, por que ele deu um passo para trás? Não era 0,5? Por que ele cortou 0,25? Estranho, o que ele está enxergando? Vai gerar um pessimismo muito grande, né? Então, melhor não se comprometer mesmo, nesse momento. Boa. Bom, então, vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico com os principais índices da Ambima, né, referentes ao mercado de renda fixa. Então, se a gente pegar cada indexador aqui, cada linha que está aqui embaixo, cada cor, né, ela se refere a um índice diferente. Então, o IMAS, por exemplo, é um conjunto, né, uma cesta de vários tesouros Selic, vários prazos diferentes. O IRFM é uma cesta de pré-fixados. O IRFM1 é uma cesta de pré-fixados de até um ano. Então, ele especifica o prazo. O IMAB são os títulos IPCA+, de vários prazos diferentes. E aí o IMAB5 e o IMAB5+, segue a mesma lógica do IRFM1. O IMAB5 são NTNBs de até 5 anos, então é um índice mais curto, né, prazo mais curto. E o IMAB5+, são de NTNBs de acima de 5 anos. Então, é um índice que representa ali inflação de longo prazo. Né? Então, se fosse para a gente determinar com características aqui, seria a linha dourada, a primeira, né? Seria uma renda fixa pós-fixada, o IRFM, né, a rosa, pré-fixada, média, né? IRFM1, pré-fixado curto, IMAB, inflação média, IMAB5, inflação curta e IMAB5 mais inflação longa. É assim que a gente pode interpretar esses índices, tá? E aqui eu peguei um período aqui de 4 anos, então desde janeiro de 2019, e mostra a evolução de cada índice, e dá para ver que eles se comportam aqui de formas bem diferentes conforme o tempo passa. Né? Os índices atrelados à inflação, principalmente o IMAB e o IMAB5+, que são inflação média e inflação longa, eles são muito mais voláteis do que os outros, né? Dá para perceber nitidamente aqui essas oscilações que a gente tem, né? Até o IMAB5+, a gente brinca que ele tem até volatilidade de bolsa, né? Igual volatilidade do Ibovespa aqui. Se a gente colocar no gráfico aqui, ele vai ficar bem parecido aqui em termos de oscilação. E eles são inversamente proporcionais aos juros futuros. Então, se a gente pegar aqui em 2019, até o início da pandemia, que foi aqui em 2020, para quem lembra, né, o cenário, a bolsa estava explodindo, o IFIX estava explodindo em 2019, chegou o recorde antes da pandemia na bolsa foi, acho que, ou no final de 2019 ou no começo de 2020, se eu não me engano, foi em janeiro de 2020. E os juros tinham uma tendência inversa, então os juros futuros estavam caindo, então a inflação estava controlada, a gente via a bolsa, né, tendo uma boa performance, e aí os índices que têm uma relação inversa com a taxa de juros, né, ou seja, elas estavam caindo, os índices subiam, por isso que a gente estava vendo aqui quase que o pico aqui desde janeiro, a gente via o pico aqui do índice IMAB 5+, né, e do IMAB normal também, né, do IMAB médio aqui também. E aí chegou a pandemia, as taxas subiram muito, né, foi um choque ali, onde as taxas chegaram a subir muito, e aí esses índices desabaram. Né? Enquanto isso, os índices pós-fixados e mais curtos, que são essas linhas aqui de baixo, continuaram meio que na mesma sequência ali, né? Você vê, o pós-fixado é aquele negócio, você pega o Tesouro Selic, né? Mesmo que a Selic caia de 13,75 para 12,25 até o final desse ano, você não perde dinheiro, né? Se você tem um Tesouro Selic na carteira. Você vai só render menos. Então, é diferente você ter uma performance negativa ou você render menos. Né? Enquanto você está lá
com o pé no acelerador nos 13,75, se ela for para 12,25, você só vai tirar um pouco o pé do acelerador e vai, né, reduzir um pouco a velocidade e vai para os 12,25. Então, por isso que ele é um índice mais constante aqui, né? Se a gente pegar essa linha dourada, ele não tem marcação ao mercado, né? Por isso que ele é mais constante nesse sentido. Já os outros, se a gente pegar aqui outros índices, eles têm uma performance bem diferente. Então, para não falar que não existe um melhor ou um pior, né? Já que a gente está vendo um gráfico aqui, o IMAB5 ele costuma ter uma melhor relação risco-retorno do que os outros, né? Por quê? Se a gente pegar a evolução dele, que é a linha azul aqui, ele vai subindo, subindo. Quando chegou aqui em julho de 2023, ele está quase no topo aqui, junto com os outros índices IMAB. Só que ele, às vezes, pode não ser o vencedor em termos de retorno, só que quando a gente olha para o risco dele, quando a gente olha para a volatilidade, ela é muito menor do que os outros. Então, se a gente pegar aqui em 2020 e a evolução dele até 2021, 2022, vocês veem que ele não oscila tanto igual o IMAB 5+, igual o IMAB. Então, ele tem uma boa relação risco-retorno por isso, né? Ele não oscila tanto igual os mais longos e, mesmo assim, tem um bom retorno, né? Ele tem uma boa performance. Então, ele é um bom índice para você se expor, né? A gente sempre comenta isso daqui aqui. E acho que a ideia, por que eu estou mostrando esse gráfico, né? Esse é um gráfico que eu coloquei no último relatório de renda fixa, que saiu na quinta-feira passada, e ele é interessante porque ele mostra que mesmo dentro da renda fixa, você tem vários tipos de performance diferentes, né? Então, se você comprar a inflação longa, né, se você tivesse comprado aqui em janeiro de 2020 e vendido em junho de 2020, você teria tido um prejuízo grande, né? Porque o gráfico caiu aqui bastante, né? Você vê o preço caindo, você teria comprado aqui no topo de janeiro 20, teria vendido aqui em julho de 2020, você teria tido um prejuízo, mesmo sendo um ativo de renda fixa. Então, por isso que é importante a gente olhar, né, esses cenários macro de não só de queda de juros, mas de alta de juros também, porque as performances são inversas, para tentar montar uma carteira, não montar a carteira completa, mas você adequar a sua carteira para esses momentos. Então, em tese, né, em cenário de queda de juros, como a gente vê aqui nessa última tranche aqui de janeiro, fevereiro até julho, você vê que foi uma alta muito forte, né, desses três índices aqui, né, o IMAB, IMAB5 e IMAB5+. E foi justamente quando a gente começou a ver uma mudança aí no cenário de, arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso, a gente viu o PIB subindo mais que o esperado por conta do agro, a inflação caindo mais que o esperado, então foi um cenário positivo também, sinal que o Banco Central está tendo efeito aí do seu trabalho. Isso tudo gerou um otimismo para os mercados, os juros futuros começaram a cair, aquela precificação que está embutida, que a gente comentou aqui, do Boletim Focus, já começou a se refletir na curva de juros, e isso reflete nos índices de renda fixa aqui, não só nesses índices, mas também você pega o Ibovespa, como eu comentei, o IFIX, começaram a subir bem depois desses dados saindo. E para quem tinha, por exemplo, ativos indexados à inflação, principalmente os mais longos, viu aí uma performance muito boa nesses últimos 2 meses. Né? E se dá muito por conta dessa reprecificação, né, vamos dizer assim, da curva de juros. Né? E o inverso também é verdadeiro. Se a gente pegar de 2021 até 2022, os índices caíram bastante. Né? Você vê aqui, ó, por exemplo, de julho de 2021, né, até o começo do ano, aqui, janeiro 21 até outubro de 2021, né, foi um período negativo para esses índices de inflação mais longa. Por quê? O cenário era o oposto. Né? O Banco Central começou a ver a inflação acelerar, 2021 fechou com 10% de inflação, mas chegou no pico a quase 12%, acho que até chegou a ultrapassar um pouco de 12%, e os juros começaram a subir. Né? O Banco Central tirou ali dos 2% e levou até 13,25%, até 13,75%. Né? Acho que até dezembro de 2021 chegamos em 10 ou 9 e pouco, e aí depois, né, no ano de 2022, a gente bateu os 13,75. Então era o cenário completamente inverso. Né? Então, para quem tinha inflação longa, estava muito concentrado em inflação longa, teve uma performance negativa. E agora, quem estava bastante concentrado em inflação longa, teve uma performance positiva. E aí eu queria jogar um pouco para o Sung, e acho que a ideia desse gráfico era mostrar que os índices têm performances diferentes ao longo do tempo, e acho que para jogar para o Sung aqui, eu acho que é o seguinte, né? A gente tem aqui no Suno Portfólio, a gente já mostrou ele algumas vezes aqui, e a ideia dele é que a gente tem 2 tipos de alocação.
Um deles é a alocação estratégica, que é como se fosse a estrutura dele, né, a espinha dorsal daquela carteira específica, de acordo com o perfil. E a outra é a alocação tática, que pode olhar justamente para esses movimentos. Então, acho que até, Sung, se você quiser falar um pouco, não só desse movimento que a gente tem visto, mas também do que você acha, né, sobre alocação tática, de movimento de carteira, depois a gente volta falando de outras classes de ativos também. Boa. Bom, só para a gente, pessoal, a gente tem o portfólio, a gente faz uma reunião mensal, então eu faço a parte de macro, depois tem todos os analistas de renda fixa, o Vini, de ações, fundos imobiliários, que a gente discute, no fundo, onde estão as táticas, as oportunidades daquele momento. Tá? Não é grandes alterações, mas a gente, dada a espinha dorsal, a gente vai um pouquinho mais, um pouquinho menos diante de um ativo. E, ao meu ver, até estava conversando com o professor Baroni outro dia, só expectativas de termos cortes de juros em breve geram gatilho para a Bolsa. O IFIX subindo 6 semanas quase, subindo sem parar, é um reflexo disso, de que você tem 2 pontos, né? Você gera oportunidades, mas as pessoas saem um pouquinho da renda fixa, dos fundos, e começam a olhar para as oportunidades. Muitos sempre falam que a Bolsa brasileira está barata, e eu sempre falo, cuidado com o que está barato. A Bolsa, em geral, tem seus índices aí sendo negociados de forma descontada, mas nem tudo que é barato é bom para comprar. Então a gente sempre fica de olho em boas empresas que estão descontadas e só estão sofrendo mais por conta do cenário macro, que continua bastante desafiador. Mas os fundamentos delas continuam bastante sólidos. Acho que esse é o ponto principal. A gente vê aí, por exemplo, empresas lá fora, um cenário externo menos adverso em relação a meses atrás, um pouso mais suave da atividade econômica norte-americana, fim de ciclo de juros por lá. A China, a meu ver, deve ganhar atração mais para o final do ano, a possibilidade de termos mais incentivos. Tem a meta de 5%, mas tem alguns desafios pela frente. Tá? Se eu não me engano, o S&P Global, que reduziu o taxa de crescimento da China para esse ano, mas continua melhor do que muitos países, né? Então, isso pode gerar benefícios aí para o mercado de commodities e empresas brasileiras relacionadas a isso. É claro, não temos bola de cristal, mas um pouco da tendência que a gente está vendo. E sempre há oportunidades. Eu acho que a composição vai muito depender do seu perfil, do seu tipo de risco, quanto risco você pode tomar, seus objetivos de médio e longo prazo. Acho que tem lá no portfólio, até pensei em mostrar aqui para o pessoal o primeiro relatório, que é um pouco mais das diretrizes. Eu não sei se tem questão de alocação, mas lá tem como você pode melhorar e se adequar no seu verdadeiro perfil, né? Muitas vezes você acha que você é conservador, mas é um pouquinho mais arriscado, ou você acha que você gosta de arriscado, quando você olha, você é um pouquinho mais conservador. Então, ali é um bom parâmetro para você conseguir montar a sua carteira. E aí, Vini, para responder a pergunta da live hoje, se puder até voltar no gráfico que você colocou, eu queria até que você respondesse essa pergunta. Como o investidor que está nos assistindo, dado que a gente tem já a previsão de queda de juros, sabemos que vai cair. Quando e quanto são outras perguntas, mas a gente sabe que vai cair em breve. Como seria uma composição ali de renda fixa nesse cenário? Você continuaria colocando no pós da atrelada Selic, por exemplo? Acho que compensaria mesmo com as quedas. E questões de IMA, a gente vê que a linha vermelha, o IMA-B, teve uma das melhores performances aí, assim, apesar da volatilidade. Vale a pena ainda compor a carteira? Como que você está vendo isso? Boa pergunta. Acho que é um bom gancho aqui para falar, né, um pouco sobre a alocação dentro de renda fixa, e eu acho que você comentou sobre os perfis, né? E eu acho que tem muito disso, não só quando a gente olha para a carteira como um todo, mas também dentro da renda fixa. Por quê? Se a gente pegar uma pessoa que é mais conservadora, né, que não quer olhar muito para sua carteira oscilando, não mesmo só na parte de renda fixa, mas como num todo, né? Porque até então, né, no começo desse ano, o Tesouro Direto já marcava mercado. Então, para quem tinha títulos do Tesouro Direto, já havia oscilações ali todos os dias na carteira de investimentos. Para quem tinha títulos, por exemplo, como debêntures, CRIs e CRAs, não via essa movimentação. E agora, desde o começo desse ano, começou a ver.
né? E aí é aquele negócio, né? Muita gente achava que, pô, vou comprar uma debênture aqui tranquilo, sem risco, e aí quando começou a marcar mercado, viu que não era muito para aquele perfil. Principalmente quem comprou debênture de lojas americanas, por exemplo, né? Aí viu o negócio despencar. E isso é muito dessa questão de você mesmo se alocar e ir ajeitando, né? Claro que ninguém vai alocar e vai se adequar em um perfil logo no começo, né? Ela vai se ajeitando, vai vendo que o que incomoda, o que não incomoda. Acho que o teste do travesseiro é um bom parâmetro aí para você ver se você está conseguindo dormir tranquilo. Quer dizer que sua carteira de investimentos está num risco bom. E acho que isso se aplica à renda fixa. Então, para quem é mais conservador, eu acho que o pós-fixado, apesar da Selic começar a desacelerar, né, a tendência é que ela comece a desacelerar daqui para frente, eu acho que ainda faz bastante sentido. Né? Até porque, mesmo ela caindo para 12, a gente ainda tem um juro muito alto. Né? Você pega aí 12% no mês, vai dar 0,8, 0, quase 0,9 aí ao mês, né? Que é bastante coisa. Para quem veio de 2% há 3 anos, 0,8 ao mês ainda é bastante coisa, né? Quase metade da taxa terminal que a gente tinha lá em 2020, né? 2%. E mesmo lá a gente já comentava que, pô, 2%, claro que dói, né? Você manter um caixa, por exemplo, rendendo 2% só, mas é a única alternativa que a gente tem, por exemplo, para uma reserva de emergência. Né? Você não vai alocar sua reserva de emergência em um IMA B5 aqui que você viu que oscila bastante. Imagina você tinha aqui uma reserva de emergência em janeiro, e aí em abril você teve efetivamente uma emergência, e olha o tanto que você perderia em termos de preço aqui, só de você, né, ter resgatado no momento errado. Né? E emergências é aquele negócio, a gente não sabe quando a gente vai precisar, quando vão acontecer. E o IMAS, né, quando a gente olha aqui ao contrário, dá para ver que ele é muito mais estável, né? Ele vai sempre sendo uma linha crescente. E aqui o IRFM1, apesar de enganar, ele não é indicado também para reserva de emergência, porque ele é pré-fixado, né? Então ele tem a relação inversa, ele tem marcação a mercado, por mais que seja bem menor do que os outros, ele ainda tem uma oscilação. É que o gráfico está numa escala um pouco maior de tempo e não mostra tanto essas oscilações, mas se a gente pegar no dia a dia, ele tem muito mais oscilações do que parece, né? Mas enfim, acho que o pós-fixado ele acaba sendo importante para quase todos os perfis de investidor, porque mesmo aquele mais arriscado, aquele mais arrojado, né, aquele mais agressivo, ele eventualmente vai ter um pouco de caixa, nem que seja para oportunidade, sabe? Ele vai ter ali, pô, esse mês eu trabalhei, recebi meu salário, eu vou aportar em renda variável, em ativos de renda variável, seja fundos imobiliários ou sejam em ações. Em algum momento ele vai manter aquele dinheiro em caixa. E para ele não manter aquele dinheiro em conta corrente, por exemplo, que não vai render nada, ele pode colocar ali em uma aplicação rápida, né, que tenha liquidez diária, para render aquele dinheiro enquanto ele não acha uma boa oportunidade de alocação. Então, mesmo um investidor mais arrojado vai usar o pós-fixado na sua estratégia de investimentos. Aquele que é mais intermediário, eu acho que vale também você ter um pouco mais de. Hoje, né, falando do cenário atual, eu acho que o IPCA ainda representa uma boa janela aí de alocação, porque nesse período aqui que a gente viu essa subida forte, as NTNBs estavam negociando acima de 6% ao ano, né, na parte pré-fixada delas. E isso era uma taxa muito alta. Né? Agora, esse prêmio, lógico que ele caiu bastante. Né? Agora as NTNBs estão negociando aí a 5,5%, 5,40%, dependendo do prazo delas. Mas ainda assim é um prêmio alto. Né? Se a gente pegar o juro real comparado a outros países do mundo, o Brasil ainda tem um juro real bastante alto. Então, isso eu acho que ainda é uma oportunidade de alocação. O pré-fixado é a classe que eu tomaria um pouco mais de cuidado, porque ele não tem aquela proteção natural contra a inflação, né? Já que você compra a taxa travada já quando você aplica, né? E ele depende, né? De, pô, agora a curva já precifica mais de 4 pontos aí de queda na taxa Selic, né? Saindo aí de 13,75 para 9,5 no ano que vem, isso dá 9,25 pontos percentuais, desculpa, dá 4,25 pontos percentuais de queda. Então, isso já está precificado. Para o pré-fixado ganhar acima do que está precificado, ele precisa que os cortes sejam mais intensos do que o que está na curva hoje. Então, eu acho que é uma classe que eu ficaria um pouco mais distante, mas ainda assim, dependendo do ativo, se você pegar um ativo, por exemplo, de crédito privado, um emissor bancário ali, um CDB, uma LCI, um LCA,
eu acho que pode fazer sentido dependendo do prêmio que você comprar. Aí eu acho que vai muito de cada um também, vai muito do título que você escolhe. A gente coloca isso nos relatórios de renda fixa aqui na Suno também. Então, para quem é assinante Suno Premium, já tem acesso, inclusive, não só a esses relatórios de renda fixa, mas também ao Suno Portfólio, que a gente falou aqui, né? Mas em linhas gerais, eu acho que a alocação seria mais ou menos essa. Assim. Eu acho que o IPCA mais ainda representa uma boa janela. Os pós-fixados, eu acho que é inerente a todos os perfis, mesmo que seja para manter caixa. E ainda assim, 12% ao ano remunerando seu caixa não está nada mal, né? E o pré-fixado eu ficaria um pouco mais distante, dependendo do perfil ali, mas ainda assim pode ser, né, que faça sentido dependendo do título que você compra. Mas é minha opinião, né? Acho que talvez outras pessoas tenham outras opiniões aí referente a isso. Se a gente perguntar para alguns analistas aqui da Suno, é só ações, só internacional, é só fundo imobiliário. Então cada um puxa um pouco para o seu peixe. Exato. Acho que se a gente pegar perfis, a gente até brincou, né? Que tem que criar o perfil Baroni e o perfil Thiago. Né, porque o Baroni só tem fundo imobiliário na carteira, 100%, e o Thiago só tem ações. Ele tem fundo imobiliário também, mas cada um ele tem muito mais ações, né? Então é difícil, assim. Eu acho que eu, no meu caso, por exemplo, eu não tenho 100% da minha carteira em renda fixa. Você sabe, não vai me deixar mentir aqui. Eu tenho grande parte aí da carteira em ações internacionais. Inclusive sigo a própria carteira da Suno. E aí, beleza, Brasil eu tenho mais renda fixa do que renda variável, mas internacional eu tenho mais renda variável. Então eu acho que vai muito do perfil de cada um, assim, eu acho que crises geram esses momentos de oportunidades e agora a gente está começando a colher esses frutos. Não quer dizer que o nosso país está totalmente arrumado, ainda tem desafios pela frente, mas isso também é o que abre muitas oportunidades, né? Se você vê nos últimos anos, os momentos que foram de muita crise, de muita intensidade aí para o lado negativo, foram as janelas que se abriram para uma boa performance, um bom retorno na carteira. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Senão eu queria dar um recado aqui para o pessoal. A gente até colocou aqui nos comentários já que a Suno Start, para quem não é assinante, né, tá com 50% de desconto. E assim, eu vou chegar no preço, né? O pessoal vai dar risada aqui, né? Mas eu vou falar tudo que a Start tem antes. Capitaneada aí pelo Marcos Correia, nosso especialista em fundos imobiliários. Thiago Reis também participa. Na verdade, todos os analistas participam um pouco, porque a carteira Start ela tem todas as classes de ativos, só que de uma forma mais simplificada. Então, ela tem renda fixa, tem fundos imobiliários, tem ações internacionais, né, por meio de ETFs, e tem ações também, né, Brasil. E aqui é a página, né? Acho que a gente deixou o link, tá na descrição e nos comentários também. E aqui tudo que você teria acesso, né, se você fosse assinante Start. Plantão de dúvidas, tá? Respondidas aí pelo Marcos Correia. Encontros de RI. Carteira recomendada, como eu falei aqui, com fundos imobiliários, ETFs, ações, renda fixa. Reserva de emergência, então a gente tem uma parte que é só para reserva de emergência, né? A gente pega ali títulos que são de várias plataformas diferentes e recomendamos para os assinantes. Relatórios quinzenais, que fala sobre vários conceitos, não é só sobre as ações, sobre os fundos, né, sobre os produtos em si. A gente fala também sobre conceitos e sobre vários panoramas aí de várias classes de ativos diferentes. Finanças passo a passo, que aí o Sung pode comentar até um pouco melhor, se quiser, é o time de macro que faz, né? O Rafael faz uma live toda semana, acho que a cada 15 dias, né, Sung? 15 dias, isso. A cada 15 dias sai um relatório de finanças passo a passo, que é muito mais educativo, e também a live de economia explicada, que é sobre simplificar conceitos econômicos para os assinantes, né? E isso também é quinzenal. E Não, tudo isso, o assim, relatório é semanal e a live é quinzenal. É isso, o relatório Finanças Passo a Passo é semanal e a live quinzenal, perfeito. E assim, né, tudo isso você pega aqui, não dá nem para, não vou nem questionar muito, justificar muito, né? No ano você paga R$ 59,40, né, à vista, ou 12 vezes de R$ 4,95. Então, assim, eu acho que não tem nem muito o que falar, assim, Quanto que é uma latinha de coca hoje, Vini?
Cara, eu não sei, mas eu acho que é mais caro que R$ 5, assim. R$ 5 por mês é um negócio que você fala, pô, eu acho que não. Então, assim, a Sunstart é barata justamente, né? Porque é para você dar o primeiro passo, é para quem é iniciante, é para quem está bem cru ali e quer começar a investir, então vai aprender junto conforme faz os investimentos. E acho que em termos de preço é até um valor simbólico aqui, porque, pô, R$ 5 por mês, hoje em dia, né? Você não compra quase nada, né? Acho que nem uma latinha de coca. E para quem compra aí até dia 28, que é quarta-feira, leva o curso Aprenda a Investir, então tem essa condição especial. E se comprar até dia 30/6, que é sexta-feira, ganha um encontro com o Marcos Correia, né? Que ele vai falar ali, vai fazer uma live exclusiva para quem comprar até essa data. E vai trazer exemplos práticos, né, de aplicar a carteira recomendada do Sunstart a valores diferentes. Então, pô, eu tenho R$ 500 para começar a investir. Como que eu faço para começar aqui a montar minha carteira? Com base na Sunstart. O Marcos vai falar. Eu tenho um pouco mais de dinheiro. Você acha que vale mais a pena alocar em ativos mais em ações ou mais em renda fixa? Ele vai comentar também ao vivo se comprar até dia 30/6, tá? Não sei se tem data já essa live, mas o pessoal vai mandando também para quem comprar, vai ter tudo certinho aí, as datas e tudo mais. Então, para quem comprar até dia 28, leva o curso Aprenda a Investir e o encontro com o Marcos Correia, e para quem comprar até dia 30, leva aí o encontro com o Marcos, tá? Então, eu acho que em termos de preço aqui, eu não tenho nem muito o que falar, tá? Sinceramente, eu não tenho muito que comentar aqui o preço de R$ 5 por mês, porque é um valor realmente simbólico, e para quem não é assinante, eu acho que é uma boa oportunidade, porque a assinatura está com 50% de desconto. Então, antes era 10, agora a gente está 5% de desconto, R$ 5 por mês, 50% de desconto. E para quem não é assinante, eu acho que é uma boa oportunidade aí de começar a aprender e a entrar no mundo de investimentos, tá? Então é isso, acho que recado dado aqui. Você tem algum ponto, Sung? Não, para mim acho que abordamos tudo. Boa. Então é isso, acho que é uma boa janela aí, retomando, né? Boa janela falando de renda fixa ainda para IPCA, pós-fixados ainda faz sentido, pré-fixado, dependendo do perfil, acho que ainda faz sentido. Bolsa e fundos imobiliários, eu acho que, claro, a gente sempre fala, né? Cada um tem o seu perfil, mas depois desse rally, muita gente cria coragem, né, para fazer os investimentos em bolsa. Antes ninguém queria. Agora que a bolsa subiu, agora o pessoal começa a olhar um pouco mais. Então, de qualquer forma, eu acho que quando você tem uma carteira mais equilibrada, você consegue aproveitar vários momentos aí diferentes do mercado. Então, em alguns momentos a bolsa pode performar melhor, em outros momentos os pós-fixados podem performar melhor, como foi o caso aqui de 2022, né? Foi a melhor classe de ativos. Então, eu acho que a ideia aqui nossa é passar um pouco disso, né, dessa diversificação, e é o que a gente faz muito lá no Suno Portfólio também. Então, acho que essa é a ideia aqui. Beleza? Então, acho que a gente pode liberar o pessoal para almoço aqui. Eu também vou almoçar, o Sung vai almoçar lá. E é sempre um prazer aqui falar com vocês toda segunda-feira, das meio-dia até 1h da tarde. Certo? Então, Valeu, do meu lado pessoal. é Até isso. semana que vem. Valeu, galera. Um abraço a todos e até semana que vem.